Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Estamos já no início do mês de junho, mês dedicado aos festejos juninos. É onde, sobretudo a população nordestina, se embevece, curte a beça com a tradição musical do baião, forró e chachado. Só que isso faz parte do passado. De uns 30, 40 anos para cá, nós percebemos uma mudança generalizada no repertórios musicais destes festejos. O que era antigamente forró pé de serra, forró tradicional, chachado, baião, festas que eram todas elas tocadas com músicas que todo mundo já sabia, ó, música de São João, música de São Pedro. Essa é uma realidade que está sendo atropelada por crimes cometidos por prefeitos. Quase todos os prefeitos do Nordeste, que é a região da tradição das forrosadas, estão cometendo uma violência enorme contra essa tradição. E este crime, ele acaba sendo mais acentuado, mais vergonhosamente cometido por conta de uma questão que não está somente no repertório tradicional dos festejos de São João. Está também no orçamento do município. Não dá para a gente entender uma festa de São João com músicos que não têm absolutamente nada a ver com a tradição. O que é que tem a ver Igor Canário, a banda Pissirico, com o festejo junino? Nada, absolutamente nada. E quando a gente vai para os valores das contratações, os cachês são absurdamente incompatíveis com a realidade destes municípios. Eu vou citar duas bandas e vou citar um município, mas eu poderia aqui discorrer sobre centenas de cidades que estão cometendo o mesmo crime. Eu vou falar de São José da Vitória. São José da Vitória é um município com pouco mais de 5.000 habitantes. Não chega a 5.500 pessoas. Quando você vai para o perfil demográfico daquela cidade, aí você vê uma realidade mais agravada naquilo que eu vou criticar aqui. Porque dos mais de 5.000 habitantes de São José da Vitória, alguns estão impossibilitados de se deslocarem até o espaço onde vai ser realizada a apresentação musical do Igor Canário e da banda Pissirico. Segundo informações que eu obtive, eles vão começar a terem as suas apresentações ali na entrada da cidade, no acesso, no trevo da cidade, que já é, na verdade, o início do município, do seu perímetro urbano, se deslocando até o centro do município, numa praça onde eles vão fazer o encerramento, depois de 1 hora, mais ou menos, de apresentação, e num percurso que 1 quilômetro, no máximo 1,5 quilômetro. Então, neste tipo de espaço, nós não teremos ali parcela considerável dessa população. Por exemplo, nós não teremos lá os idosos. Porque vai ser difícil pessoas com mais de 60, 70, 65, 70 anos se deslocarem para aquele espaço que vai estar superlotado de jovens, muitas vezes agressivos, que vai atropelando o que encontra pela frente, na passagem dos trios que vão servir de palco para a banda Pissirico e para o Igor Canário e sua banda. Então nós não vamos ter ali pessoas idosas. Estamos falando aqui de, no mínimo, 15% da população, que vai dar aí uns 1.700, 1.800 indivíduos. Aí depois tem as crianças. Crianças de até 6, 7 anos que, pelo evento ser noturno, com certeza não vão estar lá, o que vai acarretar também alguns idosos tendo que ficar em casa por conta do cuidar que tem que ter com essa faixa etária de pessoas humanas. Então nós veremos que dos 5.500 moradores de São José da Vitória, no máximo 3.000 vão estar participando desse evento.
Mas aí o governo pode falar, ah não, mas receberemos muitos turistas. Turistas em São José da Vitória? São José da Vitória deve ter uma pousada e um hotel no posto. Eu até já me hospedei lá. Um hotel no posto da entrada da cidade. Não mais do que duas unidades de acolhimento das pessoas que porventura queiram ou tenham que dormir por lá. Uma pousada e um hotel, não mais do que isso, né? Se muito tiver 2 ou 3. Leitos para abrigar pessoas, eu não creio que chegue a 50. Não creio. Então vamos que receba 3 mil pessoas. Então você tem um público interno de 3 mil, um acolhimento de turistas de 3 mil, você vai para 6 mil é o público. Pronto, já encheu a cidade, porque a cidade é muito pequena, né? Custo-benefício é de prejuízo, porque o comércio vai estar fechado. A maioria dos ambulantes, com certeza, é gente que tem como origem de moradia São Guararém, Marataca, Itabuna, Ilhéus. Os próprios exploradores do comércio dessa festa, em sua maioria, virar de cidades que não são locais, não são lá de Santa Vitória. Então, quando você vai para a ponta do lápis, no contexto de passivo e ativo, de custo-benefício, você vai ver que não justifica São José da Vitória, repito, pouco mais de 5 mil habitantes, gastar quase 600 mil reais com 2 atrações. 600 mil reais é dinheiro suficiente para que o município tenha condições de dar melhor qualidade de serviço de saúde para a população. Porque no máximo 100 mil seria suficiente para fazer essa festa. Bastava o prefeito preparar a juventude da cidade para a formação, inclusive, de bandas. Bandas de repertório de baião, de chachado e de forró. Porque o povo gosta o povão gosta do São João tradicional. O povo que gosta do São João com Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó, Amado Batista, esse público é um público de festivais, de shows, não é um público de festa de São João. Eles não têm nenhuma pertinência com a tradição do São João, nenhuma. Só que seus cachês têm valores astronômicos, incompatíveis com a realidade do município. Me lembro que há 2 anos atrás, mais ou menos, aqui em Itabuna, houve a contratação do cantor Safadão, que já foi de festa de São João, já foi de forró, hoje não é mais, é hip hop hoje. Então, contratação de 700 mil reais, e eu fui crítico, e olha que eu sou aliado do prefeito, eu sou amigo pessoal do prefeito, há mais de 40 anos, já fui assessor do prefeito algumas vezes, tenho voto com Augusto Castro, apoio Augusto Castro, mas não sou alienado, não sou serviçal. E aí eu critiquei. Como é que pode contratar Safadão 700 mil para a festa de São João, sendo que o cara não tem nenhuma ligação hoje com a tradição do São João? E eu fui crítico, me foram enviados 3 pulseiras que eu recusei, porque não achei oportuno eu estar participando de um camarote com uísque, até porque eu não bebo, com salgadinho, essas coisas, e participando de um show que eu passei o tempo todo criticando. Não achei coerente, por isso eu recusei, agradecendo, me senti lisonjeado, mas agradecendo ao prefeito esse tipo de honraria. Então, não dá para a gente aceitar como normal uma cidade como São José da Vitória gastar mais de 600 mil reais com bandas que não têm tradição, não tem nenhuma ligação com festa de São João. Isso é um absurdo, isso é um crime. É um crime contra, repito, a tradição do São João e contra a economia da cidade. É um abuso. Só para você ter ideia, das pessoas que vão participar lá, se você botar por renda per capita, se você subdividir esses valores por habitante, considerando os que vão participar, dá mais de 200 reais por pessoas. Mais de 200 reais. Só para assistirem, essas pessoas assistirem a banda Psirico, repito, e a banda Igor Canário, e ambos não têm absolutamente nenhuma ligação com festa de São João. Um absurdo. Um absurdo, não dá para entender. Aí quando você vai para Eunápolis, para Itabuna, para as cidades que promovem São João, você não vê festa de São João. Eu participava todo ano do Forró do Pitu, em Ubaitaba. A última vez que eu participei, tem uns 12 anos mais ou menos, e lá eu fui, inclusive me hospedei na casa do meu querido amigo e colega radialista, Jacques Cristiano, com quem eu tenho uma amizade de muitos anos, figura que é quase irmão.
E aí eu passei 4 dias lá, né? Eu, a esposa e as filhas. 4 dias. No quarto dia, eu tomei a decisão de nunca mais voltar ao Baitaba para a festa de São João. Porque eu passei os 4 dias frequentando ali o espaço da Beira Rio e eu não vi São João, eu não vi forró, eu não ouvi chachado, eu não vi baião, eu não ouvi absolutamente nada ligado a São João, com 2 ou 3 exceções. Eu saí estressado, aborrecido e prometi nunca mais voltar em decorrência do forró do Pitu ser transformado num festival MPB, festival de rock, festival de música sertaneja, de arrocha, que não era aquilo que eu estava buscando. Então, quando a prefeitura faz uma festa de São João, tem que compreender que tem que manter a tradição, respeitar a tradição. Os prefeitos com os quais eu tenho mantido conversa nesse sentido e criticado, eles sempre justificam essas contratações como motivo de atração do público. Aconteceu isso aqui em Itabuna. Olha, Augusto, vamos que tenha durante cada noite do evento Itapedro 60 mil pessoas, que não chega a isso. Embora eles divulgam 100 e poucos mil, mas não chega a 60 mil. 60 mil. Aí você tem ali um público nativo de 30 mil, 40 mil no máximo, em detrimento a quase 150 mil pessoas da cidade que não foram para essa festa. Aí daquelas 20 mil, 25, 30 mil, né, que estão vindo de outras cidades participar do Itapedro, você tem ali 90% de pessoas que vão chegar na hora do evento. Normalmente chegam 10 horas da noite, 11 horas da noite, e vão consumir cerveja, capeta, essas coisas ali. Mas o comércio em si, não vejo porquê. Não tem custo-benefício para o comércio, sabe? As bandas ocupam a hotelaria, né? Os coordenadores, os empresários, os convidados especiais ocupam, né, os leitos dos hotéis, pagos pela prefeitura. O que sobra é insignificante comparado ao resto do ano em chamados dias normais, porque Itabuna é uma cidade centro de referência de comércio, de educação, de serviço de saúde, o que ocasiona o deslocamento de pessoas que nos visitam e por aqui passam a temporada e aí que se hospedam. Então não vejo custo-benefício, eu vou até pesquisar isso de maneira mais científica, mais real, né, para eu poder obter dados mais concretos para essa minha suspeita, mas eu creio que eu não esteja equivocado em relação a esse meu raciocínio. Então, festa de São João, sem cacau com leite, sem lordão. O Bel Marques é um cantor de axé, mas Bel Marques também tem muitas músicas conhecidíssimas do São João e a gente até tolera. Mas Bel Marques custa 700 mil reais numa festa de São João. Você pagar 700 mil reais para Bel Marques cantar algumas músicas de São João, porque no repertório dele, embora ele, repito, seja também músico de forró, majoritariamente o resto do repertório é axé, é música de carnaval. Então não tem sentido pagar 700 mil reais para Bel Marques, não tem sentido pagar 700 mil reais para Chitãozinho e Chororó, para Ivete Sangalo, não tem sentido, sabe? O embaixador, que é Gustavo Lima, parece o nome do sujeito, é mais de R$1 milhão. Então não tem sentido, isso é um crime. Isso é um assinte, isso é uma provocação contra as pessoas da cidade que estão desempregadas, pessoas mal assalariadas, pessoas esfomeadas, pessoas desesperadas porque o que ganha de renda é insuficiente para a subsistência. E aí o prefeito gasta uma fortuna com uma só atração. Quando o prefeito gasta, por exemplo, de São José da Vitória, está gastando mais de R$500 mil, em torno de 600 mil reais no mínimo, com o Pissirico e o Canário, repito, 2 músicos que não têm absolutamente nada a ver com o repertório junino. Quando ele gasta 600 mil com esses músicos, ele está provocando um vasto segmento da sociedade que, com certeza absoluta, não vai participar da festa, vai estar passando fome, vai estar submetido a privações na área de saúde, de educação, de assistência social. A infraestrutura da cidade está precisando de pavimentações, a segurança não está existindo, enfim. Isso é uma coisa, é um crime, que a gente fica até sem entender como é que a promotoria pública não intervém nisso. Porque em algumas cidades, eu me lembro que Gongogi contratou Gustavo Lima, na época, por mais de R$1 milhão, e houve uma proibição. Houve um distrato porque a promotoria pública interveio junto à magistratura e houve um decreto, houve uma decisão, uma sentença judicial proibindo Gustavo Lima de cantar em Gongogi há 2 anos atrás. Isso tem ocorrido em algumas cidades, inclusive do Ceará, de várias cidades de estados nordestinos, onde a promotoria pública tem intervido e tem dado resultado favorável à população. Eu me lembro que aqui em Itabuna, eu tenho 63 anos, eu sou filho dessa cidade,
conheça a história dessa cidade, eu me lembro que até o governo de Ubaldo Dantas, há uns 40 anos atrás, você tinha o São João genuíno. São João característico da festa de São João. Nós tínhamos aqui disputas de ruas contra ruas, de bairros contra bairros. Eu me lembro do Pontalzinho, tinha ali no Alto Marom, uma das referências de maior afluência de pessoas, por conta de um tradicional arraial que ali funcionava. Aí você para São Caetano era a rua do São José contra a rua do São Paulo, e você tinha várias ruas disputando para ver qual era a rua melhor decorada, melhor animada, mais tradicional dos festejos forrosados. Aí você ia para Mangabinha, várias ruas, no mínimo 5 ruas, sabe? Superlotada de pessoas, barracões, a comunidade se envolvia, todo mundo participava. Aí você ia para o Bar de Fato, Montuns, Itamaracá, onde você fosse, em Itabuna, né? Ferradas, São Pedro, Conceição, onde você fosse na cidade, você tinha festa de São João. Com isso todo mundo participava. Participava inclusive quem não tem nenhuma ligação direta com São João e muitas vezes nem interesse, mas que acabava se envolvendo. Eu vou falar aqui das comunidades evangélicas, né, porque elas moram nas ruas. E aquela rua muitas vezes era fechada. Como eles sabiam que aquela era uma festa tradicional, que durava 2, 3, 4 dias no máximo, e na política da boa vizinhança, eles toleravam, simplesmente ia para retiros, ia para praia, ia para fazenda, e as coisas se harmonizavam. Nós não tínhamos problemas de vizinhos por conta dos festejos que eram corriqueiros, que todo mundo já sabia que naquele período de festejo de São João, a rua ali seria obstruída para que forjassem ali, realizassem ali um barracão, né? Um arraiá. E isso acontecia na cidade inteira e todo mundo curtia. Todo mundo estava envolvido. O comércio ganhava com isso, porque, por exemplo, eu me recordo que meus avós eram vivos, e aí meus tios eram 12, ao total 11, com a minha falecida e saudosa mãe, mas todo mundo vinha para Itabuna, porque todo mundo gostava, né? Minha avó sempre foi muito receptiva, e era um negócio fabuloso. Meus tios vinham para cá e ficavam, é claro, nas casas dos familiares, e sucessivamente acontecia a mesma coisa com os demais moradores da cidade. Itabuna recebia milhares de turistas que tinham afinidade, que tinham ligação familiar com itabunenses. E a cidade vivia, respirava a festa de São João. Aí surgiu Fernando Gomes, diga de passagem, saudoso Fernando Gomes, eu era oposição a Fernando Gomes, mas nós nunca devemos deixar de reconhecer seus benefícios da cidade, mas também teve os malefícios. E entre as coisas ruins de Fernando Gomes foi justamente ter centralizado São João, o Itapedro, né? Fez um São João e excluiu desses festejos pessoas da periferia, né? Pessoas do chamado bom comportamento, né? Os idosos, as crianças, os adolescentes, sabe, os evangélicos. E te excluiu e acabou o São João. Aí o São João deixou de ser uma festa de São João para ser um festival de música. E eu me lembro que Fernando Gomes ainda assim trouxe muitos cantores. Luiz Gonzaga, eu me lembro de Luiz Gonzaga tocando aqui em Itabuna, no primeiro mandato de Fernando Gomes, mas depois acabou. E as coisas ficaram difíceis. O Luiz Gonzaga teve 2 vezes aqui em Itabuna. Teve na Praça Camaquã, e não foi em Pereira de São João, e teve na inauguração do Hospital de Base. Participei dos 2 shows, estive presente nos 2 shows do Luiz Gonzaga. Referência, né, primordial de qualquer repertório de São João. A banda que não tocava, pelo menos uma música de Luiz Gonzaga, não é autêntica, não é uma banda de São João. Então, é complicado a gente aceitar isso. É complicado, porque é desumano, sabe? É um crime que os prefeitos, todos os prefeitos, sem exceção, sobretudo do Nordeste, estão cometendo contra o forró, contra o chachado, contra o baiano e contra a economia da cidade. É um crime. Lamento que a promotoria pública permaneça inerte, omissa diante de uma ilicitude, diante de um crime acontecendo diante dos olhos dos nossos promotores. Lamento muito. Lamento muito as câmaras municipais serem bajuladoras. E poucos, raríssimos são os vereadores que se pronunciam, se manifestam contra esse abuso com dinheiro público e esse abuso contra as tradições do São João. É lamentável, mas é inaceitável. Me lembro, inclusive, tem outra, Arataca. Arataca é uma cidade que é até menor do que São José. Aí, La Fúria é uma banda pesada de música de carnaval, de axé, pois vai tocar por 100 mil, e quando contrata por 100 mil, aí esse valor é aumentado, que tem que ter o palco, tem que ter o trio, tem que ter alimentação, tem que ter hospedagem, tem que ter
o transporte. Aí esse 150 mil vai para 130, 150 mil. Como é que a cidade como Arataca contrata a La Fúria para a festa de São João? A um valor exorbitante. Então são prefeitos criminosos, são prefeitos irresponsáveis, são prefeitos desumanos, que estão de maneira muito desrespeitosa destratando as tradições das festas juninas. Lamento muito, dentre eles muitos são meus amigos, mas patavinas para essa realidade, porque prefiro ir pelo bom senso. E o bom senso requer que nós, comunicadores, não aceitemos esse tipo de absurdo. É um absurdo o que estão fazendo. Nós vamos a um breve intervalo. É coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Ó, tá ouvindo? É o som do trabalho. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente. É o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral em todo o estado, como essas de Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Taperoá e Tororó. Depois do Hospital da Costa do Cacau e da Policlínica Regional, o governo do estado ampliou o hospital de base em Itapuna e garantiu o SAMU em todas as regiões da Bahia. E com um recorde de investimentos em água e saneamento, está resolvido o problema de água em Itabuna. O Minha Casa Minha Vida Bahia entregou novas unidades no conjunto habitacional de Assanã e receba a obra. A água levou minha vida toda. Hoje eu durmo tranquilona. Quer casa nova? Receba! Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV. E olha, no primeiro bloco eu falei dos abusos dos prefeitos em relação aos festejos juninos que estão sendo atropelados por músicas que não têm absolutamente nenhuma ligação com a tradição do São João. Eu quero nesse blog falar de outro abuso, né, de outro crime que está sendo cometido na Bahia, que está relacionado à questão da ponte do Rio Jequitinhonha. O que está acontecendo ali é uma coisa absurda, visivelmente absurda. Porque aquela ponte foi construída há mais de meio século atrás, quando não havia a chamada usina de Itapebi, a barragem. E naquele momento, o nível da água da ponte estava muito elevado, coisa de 5, 6 metros do que hoje está. Hoje você vê mais areais, mais chamadas prainhas, do que água em si. Ocorre que isso acabou provocando a exposição da ferragem na sapata da ponte. Para o leigo, para as pessoas que não têm conhecimento dessa engenharia, aquilo é iminência de uma tragédia, de desmoronamento da ponte. Mas para quem é engenheiro, para quem é técnico, sabe que essa possibilidade não existe. O que precisa são manutenções esporádicas para que
não haja um agravamento do problema. Mas o que é que fez o governo? Há 5 anos atrás, o governo federal tinha feito, através do DENIT, uma intervenção de requalificação da ponte. Basicamente pintaram a ponte, aí tem umas frechazinhas das pontes, que todas as pontes têm, por conta do calor solar, porque, não sei se as pessoas sabem, mas o sol, né, o calor intenso do sol, incha os ferros e fazem com que eles se comprimam. A gente percebe isso nas linhas férreas, né, nas linhas que passam os trens de ferro, sempre tem, entre uma bitola e outra, uma falhazinha, porque o sol faz com que eles se aproximem, inchem. Então, nas pontes existem aquelas brechas ali, né? Coisa de 1 centímetro, 1,5 cm no máximo, justamente para esse tipo de engenhoca, né? de realidade. E aí, começou a se propagar no extremo sul da Bahia a ideia de que a ponte estava condenada, que a ponte iria cair, por conta daquele visual, né, de ferros expostos. E aí se obstruiu a ponte. Há 5 anos atrás se fez uma requalificação e agora, mais recentemente, desde janeiro passado, isso já são 6 meses, o governo fez obstruções, várias obstruções, em momento de pare e siga, em momento de obstruções, em momento de só passagem de carros pequenos, em momento de, tipo assim, passar uma carreta, para depois passar outra carreta. Várias coisas foram inventadas, várias. Mas, segundo informações de engenheiros, inclusive entre eles o Chico França, que foi contratado pelo DENIT no ano passado para fazer uma vistoria, para fazer uma avaliação do que ocorrera e do que estava acontecendo, e misteriosamente, depois do relatório do Chico, dando opiniões que convergem desse posicionamento atual do governo, ele foi excluído do processo. Pronto, aí, depois que fizeram a operação Siga, Pare e Siga, eles obstruíram por completo a ponte. Carro nenhum, e nem pessoas, nem motos, nem viaturas policiais, nem ambulâncias poderiam mais trafegar pelaquela ponte. Aí abriram não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Um desvio pela chamada Estrada da Veracel, porque a Veracel, que é uma multinacional, construiu uma ponte, né, passando pelo rio de Quitinhonha, e essa ponte era mais para atender ao transporte interno da indústria, né, e da exploração de madeira da Veracel. E que acabou sendo um paliativo. Está acontecendo de um desvio através dessa chamada estrada, mas que tem no seu entorno, no seu comprimento de quase 70 quilômetros, 22 quilômetros que são de terra batida, de chão, de lama, de poeira e de ladeiras íngremes. Em algumas situações, o caminhoneiro, ele, ao passar por uma das pontes menores, ele se depara logo depois de uma curva que fica a 100 metros, 150 metros dessa ponte, com um quebra-mola na cabeceira, no pé da ladeira. E é uma ladeira, porque em algumas situações, 2 ou 3, com um quebra-mola, uma coisa absurda, quebra-mola em ladeira, é uma coisa que não tem sentido, sobretudo em estrada de chão. Aquilo significa que o caminhoneiro, né, tem que reduzir a velocidade quando ele teria que ampliar para poder subir, pegar o embalo e subir a ladeira. Ali ele para, desce para 15, 20 quilômetros, quando ele deveria passar ali por 60, 80. Né, para a carreira fazer a força da carreta subir a ladeira. Não, ali ele para. Reduz a velocidade para 15, 20. E aí ele tem que retomar a força do veículo para subir a ladeira. Sabe o que acontece? A maioria não consegue. Aí para. Às vezes no meio da ladeira, às vezes chegando no final da ladeira. Para, algumas acabam derrapando, descendo, ficam atravessadas na pista, o que obstrui a passagem de veículo, inclusive pela pista do lado. Aí tem 3 tratores lá, escavadeira e tal, aí já vai puxar, né, rebocar esse veículo para vencer a ladeira. E essa operação não é curta, né, não é rápida. Enquanto isso está acontecendo, outros veículos vão se acumulando, né, formando uma fila quilométrica que demora a viagem. Tem, por exemplo, a Águia Branca, a rota, que fazia de Eunápolis a Itabuna em 4 horas. Existem situações delas ficarem
12 horas do veículo ficar 12 horas parado. Não é o percurso de 4 horas vencido em 12 horas. Não, ele fica 12 horas parado por conta dessa situação que eu acabara de relatar. Um absurdo. Porque não cuidaram disso com antecedência. E quando foi explorado esse tipo de comportamento, de conduta, o que é que eles deveriam fazer lá no início de janeiro, ou já no final de dezembro? Asfaltar, como é que chama? O desvio da Veracel. Asfaltar 22 quilômetros. O governo asfalta em 15 dias, 20 dias no máximo. 15 dias no máximo o asfaltamento de 22 quilômetros. Então, aí depois de asfaltar desses 22 quilômetros, que é onde estão acontecendo os problemas, aí não haveria problema, porque a trafegabilidade não teria dificuldade de fazer com que o percurso fosse vencido sem, inclusive, dificuldade de acidentes que estão acontecendo quase todo dia por lá. Mas não fizeram isso. Simplesmente obstruíram a ponte e não cuidaram do acesso alternativo. Veículos estão virando, empresas estão tomando prejuízo, valores da mercadoria estão ficando maiores, o turismo está sendo prejudicado. Está um pandemônio aquela realidade. E desde o primeiro momento, eu fui um dos primeiros comunicadores a denunciar que o que estava acontecendo ali era uma malandragem. Dificultava para criar um clamor da população exigindo a construção da nova ponte. Ou seja, implosão da ponte antiga e construção de uma nova ponte. Isso significa muitos milhões de reais. Aí é onde eu creio e suspeito que esteja o interesse de alguns políticos e governantes. Em detrimento a tudo que tem sofrido a população, não só local. Porque eu passei, agora recentemente, eu fico uma semana em Eunápolis, uma semana em Itabuna. Toda semana eu estou transitando, eu passo pela ponte. Eu sou motociclista, eu vou de moto e atravesso a ponte com a moto. Porque carro lá é impossível, porque eles fizeram um guardrail e obstáculos com túneis não, com manilhas, que impede o veículo mas a moto está passando. Minha moto, eu tenho uma Ford, tenho um baú, então ela passa, mas meio gente ali, só dá para passar minha moto ali. Por conta da largura que é extensa em decorrência justamente, aí, a filmagem está mostrando lá, ó. Só dá para passar assim, ó, sabe? A moto. Carro é impossível, tá vendo lá a dificuldade? Passa, só cabe mesmo a moto. Tá aí a imagem mostrando, sou eu aí atravessando a ponte. Pronto, eu faço isso toda semana. E aí a travessia da ponte, minha esposa está filmando, está vendo que a ponte, né, aparentemente, no seu topo não tem nenhuma dificuldade comparada a todas as outras pontes que lá no fundo tem a cidade de Itapebi, que está completamente isolada. Antes desse trecho nós temos aí o distrito de Ventania. Esse distrito de Ventania dá pena, está tudo fechado. Eu me programei agora no meu retorno, 4 dias atrás mais ou menos, de abastecer a minha moto e almoçar no restaurante do posto do distrito de Ventania. E eu já percebi no começo do perímetro urbano daquele distrito de que estava tudo fechado, tudo fechado. Né? Nesse momento vocês estão assistindo aí um vídeo que eu falei denunciando isso que aqui eu estou falando. Né? Depois da travessia da ponte, eu manifestei a minha indignação, o meu protesto contra justamente o fechamento dessa ponte. Portanto, quando eu cheguei lá no posto, o restaurante estava fechado. Tudo fechado em Ventania. Ventania virou um espaço vazio, quase cemitério. Nem bares estão funcionando lá. Parou. Está tudo parado em Ventania, está tudo parado, quase tudo parado em Itapebi, em Itagimirim. Eu passei por Itagimirim, eu também dou uma parada em Itagimirim, eu conversando com o pessoal lá do posto, né, do segundo posto, de quem vem de Uná para cá, e eles disseram o movimento caiu aqui 99%. Então o prejuízo provocado por essa irresponsabilidade do governo, por essa estratégia malandra de tentar construir a nova ponte desnecessária, é que tem nos causado indignação. Motivo pelo qual eu mantive contato telefônico com os presidentes das câmaras de Itacaré, Ilhéus, Itabuna, Itamaraju, Eunápolis, Porto Seguro, Itapebi, Itagimirim, porque eu vou fazer amanhã. Vou estar promovendo amanhã uma reunião juntamente com o Peba, que foi prefeito de Itapebi e que atualmente é secretário do município. Nós vamos estar promovendo
uma reunião para que estas autoridades promovam indicações ao governo do estado, ao DENIT, ao governo federal, no sentido de uma solução célere para aquele problema. Não dá para você esperar 6 meses numa promessa de que seria feita a vistoria em 15 dias. Prometeram lá em janeiro que durante 15 dias daria solução para o problema ou apontaria quais seriam essas soluções. Já se passaram 6 meses e até agora o que se permanece acontecendo é este abuso, esta irresponsabilidade dos nossos políticos e dos nossos governantes. Portanto, é importante que nós, nessa reunião, tracemos um plano para que nós sensibilizemos as autoridades da responsabilidade de abrir pelo menos a ponte para o tráfego de veículos menores, como ambulâncias, veículos de passeio, de turistas, viaturas policiais, e deixando a estrada da Veracel para os veículos maiores, mesmo assim com o seu asfaltamento, até a solução definitiva do que efetivamente vai acontecer com aquela ponte. Se ela será implodida, se ela será demolida, ou se vai ser construída outra ponte. Na eventualidade de se construir outra ponte, a gente sabe que a promessa do governo de um ano não é diferente da que ele fez para a duplicação da BR-415 no trecho Ilhéus-Itabuna, que o governo Wagner, na sua primeira edição, prometeu concluir aquela obra que nem começou. Passaram-se mais um mandato. Depois veio Rui Costa com 2 mandatos, está aí Jerônimo com o seu primeiro mandato, e a promessa de 15, 14 anos atrás não foi cumprida. Depois que Bolsonaro conseguiu fazer a duplicação da BR-415, nesse mesmo trecho, é que o governo começou a fazer uma outra estrada na outra margem do rio, e é uma obra que já se estende há muito tempo, mas que não está concluída ainda. Então, o que o governo promete de um ano, pode ter certeza que no mínimo vão ser 10 anos, vão ser 15 anos. E aquela comunidade ou aquela região não vai poder permanecer com tanto prejuízo, pagando caro pela falta de seriedade com que o governo tem tratado aquele assunto. Portanto, é um absurdo a interrupção do tráfego da BR-101 naquele trecho da ponte do rio Jequitinhonha. Na minha fala de protesto, quando por lá eu passei, eu falei, aqui soluções são visíveis para quem não é técnico. Eu sou leigo do assunto, não é? Mas uma pessoa muito viajada. Eu conheço o Brasil quase todo, eu fui consultor do Ministério da Saúde, eu passei quase 40 anos trabalhando com hepatites virais, HIV/AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, e isso me permitiu viajar o Brasil quase todo. E a Bahia eu conheço, eu fui diretor jurídico do Partido Verde, e com essa realidade eu participei de diversas situações locais de cidades em quantidade de mais de 200 da Bahia. Então eu conheço muitos lugares, além de ser motociclista. Eu conheço todo o litoral da Bahia, viajando através de moto, conheço Chapada Diamantina, conheço Bom Jesus da Lapa, sempre viajando de moto. Então eu conheço muitos lugares e já passei por muitas pontes inclusive muito maiores do que a do rio Jequitinhonha. E lá os problemas não são desiguais, são os mesmos problemas, mas tem a sapata, tem a base bem cuidada. Então o que precisa fazer na ponte do rio Jequitinhonha é justamente cuidar da base, que é o que está defendendo o engenheiro Chico França, sabe? Se o problema é a sapata da ponte, então não precisa demolir a ponte. Basta fazer uma requalificação das sapatas de cada coluna, aí vai se fazendo ali, que é uma obra rápida e muito mais barata. Muito mais barata e séria. Séria e séria. Por que o governo não está observando isso que os engenheiros independentes estão apontando? Porque o interesse do governo é outro. O interesse do governo é dificultar para conseguir seus objetivos com as facilidades de decretos de emergência que vai resultar na contratação de empresas que são ligadas ao grupo político de quem está no poder, independentemente se é da esquerda ou da direita, porque não se pode confiar em governo. Eu não confio em governo, eu não confio em justiça, eu não confio em polícia, eu não confio em nada que está aí, porque está tudo impregnado de coisas sórdidas, maquiavélicas, de segundas intenções. Então não dá para a gente confiar, não dá, a gente procura agir com bom senso, para não estar em linha de confronto com essas organizações, mas o fato é que não dá para confiar. E por não confiar, é que nós vamos estar lá na ponte, agregando diversas lideranças da região, com a participação de engenheiros, no sentido de
haver um parecer independente sobre essa situação. Porque o que nós queremos, na verdade, é que as coisas funcionem em bem comum para todos, que todos nós sejamos beneficiados pelo dever que o governo tem de cuidar das pessoas. Não pode somente cuidar de interesses, sabe? Não pode. Isso que vocês estão vendo aí é a minha segunda intervenção de mensagem sobre o que está acontecendo naquela ponte. Eu atravessei novamente a ponte e aí eu estou falando justamente do que está acontecendo. Eu quero até que, se for possível, Cássio coloque o áudio, né, se for possível, dessa minha fala nesse áudio. Porque as pessoas têm comércio, têm negócio de agricultura, enfim, e a vida continua. Mas a gente vê lá no fundo, a cidade sitiada de Itapebi. Veículos para irem, por exemplo, de Ventania para Itapebi, vai ter que dar uma volta de quase 70 quilômetros, enfim, numa situação que a gente ainda está perplexo porque não tem sentido. Não tem sentido. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo de ser resolvido. Primeiro, porque eles estão inventando coisas que não tem absolutamente nada a ver, embora não seja dinheiro. O que a gente percebe é que a ponte tem problema na sapata, ali na base. Então é só cuidar da base. É coisa muito simples de ser feita isso. Muito simples, aparentemente muito simples. Mas vamos que não possa fazer isso. O que é que o governo deveria fazer? Deveria ter cuidado antes do desvio, asfaltando o desvio, porque o grande problema do desvio não é o trajeto em si, são as condições de trafegabilidade e, sobretudo, por conta do barro, por conta da lama, da poeira, né, das ladeiras íngremes, ou seja, há toda uma dificuldade de trânsito justamente por conta desses problemas que geram do conhecimento do governo. Por que o governo não agiu antes? Por que o governo não solicitou a intervenção do Exército aqui e sua engenharia para fazer as chamadas pontes pré-moldadas para veículos pequenos, deixando só os veículos maiores para o desvio? Por que, por exemplo, o CREA, o órgão ligado aí aos engenheiros, não veio fazer aqui uma inspeção independente? Porque a gente não pode confiar no governo. Porque essa obra não está carecendo de agora. São 6 meses, desde janeiro, que eles estão dizendo que iam fazer, que iam fazer estudo, e isso nunca saiu do papel. Portanto, é importante que nós saibamos isso. Eles não querem consertar, eles querem dificultar, com certeza absoluta, para terem ganhos com as facilidades que a gente sabe que, infelizmente, as propinas, as corrupções, né, dessa turma que a gente sabe que é o zero e vezer e meter a mão no dinheiro do povo. Portanto, se você concorda comigo, eu sou Val Cabral, radialista. Divulga esse vídeo para ver se chega até o DENIT, para eles tomarem providências que sejam sérias, honestas, célere, porque do jeito que está, fica muito difícil a gente acreditar que eles estão com boas intenções. Um abraço. Ação de protesto por uma situação que é impertinente e que tem causado prejuízos enormes, sobretudo não somente às cidades do entorno da ponte do rio Jequitinhonha, mas ao país inteiro. Está todo mundo sendo prejudicado. Fica aí a nossa indignação por tudo isso, né, que infelizmente parece estar acontecendo com a omissão das nossas lideranças regionais. Com exceção do deputado Robinho, eu não vi nenhum outro deputado indo à ponte. Eu vejo até uns 2 ou 3 aí fazendo pronunciamento lá na Assembleia. Mas quem sabe aqueles pronunciamentos românticos, aquelas coisas tipo assim, estapafúrdia, de puxa-saquismo do governo, porque eles são obrigados a relatar o problema, mas que não tem resultado em soluções práticas e rápidas para o problema que tem afetado efetivamente a economia regional, porque o turismo está sendo prejudicado, o comércio está sendo prejudicado. Entre Ilhéus, Itabuna, Eunápolis e Porto Seguro, existem empresas que têm filiais nessas cidades, né? E eu conversando com alguns empresários, eles me disseram que realmente a situação ficou muito mais cara, os produtos estão mais caros, porque o transporte ficou também muito mais caro. Está aí o problema para ser resolvido. Tá bom, gente? Bom, nós falamos de problema, eu quero falar aqui para atenuar hoje, né, esse embalo do programa do Olho no Olho. Nós vamos falar sobre musicalidade. E falar sobre música, desculpe. E falar sobre música é falar sobre o velho Charles, meu amigo Charles, que é um entendedor do assunto, um técnico do assunto, talvez um dos melhores da Bahia, entende tudo de música, é mestre nisso,
e ele vai dizer para nós qual é a visão dele do que está acontecendo na Bahia, que foi assunto do nosso primeiro bloco, né? Ele, embora seja evangélico, não tem essa ligação, né, de ser festeiro, né, de São João, mas como um especialista no assunto pode talvez nos passar algumas informações mais detalhadas a respeito do que a gente está vendo, né, de São João sendo realizado com rock, sertanejo, arrocha, música pop. Charles, meu amigo, bom dia. Tudo bem contigo, Charles? E aí? Bom dia, meu amigo Val Cabral. Bom dia, meu amigo Abraham Feldman, que está aqui já no estúdio também. Daqui a pouco vai estar no ar com o seu quadro Entenda Direito pela TVI. É uma honra estar aqui participando desse programa de Val Cabral, que é tremendamente informativo, esclarecedor, né, para todos vocês que estão aí curtindo. E é estranho, né? É estranho. Eu sou músico, produtor musical desde 1985 e eu tenho visto que muito tem se alterado essas questões dos festejos juninos, já que eu sou da cidade de Caruaru, Pernambuco, que tem o maior São João do planeta, né? E forró não é isso. Para começo de conversa, musicalmente, forró não é isso. Eu vou apenas recitar um pedacinho de uma letra de uma música de forró que é de um dos grandes cantores e compositores de forró do Brasil, aclamado em boa parte do mundo, que é Jorge de Altinho. Olha só a letra, Foi o que longe, diz, ó. Olha só o que diz, ó. Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo, a gente faz a poeira levantar, recai ela recai, é um chamego da molesta, a gente entra na festa já botando pra quebrar o fogo da peste que tá bom, que tá bom. A gente é bom no pé, a gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho e bota açúcar no café. A gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho e bota açúcar no café. No café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café, no café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café. Olha o forró como é gostoso quando tem muita mulher, mas quando tá eu e ela arrastando o pé, apaga o candeeiro aí eu nem vejo, só sei que eu tô no beijo, bota açúcar no café. Isso é forró. Ô, Charles, pela impostação da sua voz no canto, dá pra gente perceber que há aí uma mistura do forró com o chachado. Exato. Uma puxadazinha do porque chachado. assim, o forró ele é um gênero Isso, musical. é que várias vertentes. Ele não é estilo. Então tem o baião, o chachado, o coco, o shot, o arrastapé e vários outros. É isso. Então é isso que a gente fica indignado quando a gente vê essas promoções de festejos juninos, né? É porque a gente não vê isso, a gente não vê essa tradição. E aí não dá pra entender, porque, poxa, nós temos o ano inteiro para os festivais de música, onde o Ivete, essas bandas vão poder tocar, mas no São João tinha que ser festa São João, meu amigo. Né? Você sabe que lá, já que você fala de Pernambuco, Pernambuco tem uma das cidades mais tradicionais do frevo, que é Olinda. É, Olinda, em Recife. Olinda é a referência mais do que Recife. Mas quando fala em forró, com exceção do Bloco do Batata, lá em Recife, também a cidade referência é Olinda. Olinda é a cidade referência do forró, do frevo. Aí, lá é proibido o trio elétrico. Exatamente. Por que lá se proibiu o trio elétrico? Porque trio elétrico não tem nada a ver com forró na tradição do São João. Exato. Lá são as bandinhas do chão, é o palco, e é proibido música de carnaval em Olinda. Exato. Só que aqui não. Aqui você não vê chachado forró no carnaval, com exceção de algumas situações pontuais, mas o que você vê é a música do carnaval no São João, não dá para entender. Porque lá existe a questão do patrimônio cultural. Que a festa em si é patrimônio. E no resto do Brasil, nem sempre. Então o que é que acontece? Hoje, os festejos juninos, eles são como o Carnaval, como o Natal, como a Páscoa, como o Dia dos Namorados, como o Dia das Mães, essas questões todas no quesito comércio, marketing, publicidade, propaganda, dinheiro para os comerciantes, política, voto, entendeu? Voto. Então, assim, nós somos da área de comunicação. O que é que a gente tem que dizer para você? A gente vai instruir você, a gente vai lhe comunicar o que está acontecendo e, através da nossa credibilidade, você vai ter como verdade o que a gente passa para você. Então, a comunicação, ela é comprada, em grande parte, principalmente a grande mídia, ela é comprada. Então,
Eu vou dizer pra você, se eu sou uma Rede Globo, por exemplo, eu vou dizer pra você o seguinte, olha, o que é bom no São João é o Wesley Safadão, que você agora acabou de dizer que não é mais forró. Mas ele tá aqui como R$1.100.000 o cachê dele na Bahia, no São João desse ano, numa cidade pequena. Não é em Salvador. R$1.100.000, um cachê só. Ele vai levar 3 milhões e alguma coisa de 3 cidades que ele vai tocar. E o show do cara não é 5 horas, não. Porque antigamente, quando lançou o Mastruz com Leite nos anos 90, eram 7 horas de forró. 3 bandas. Uma tocava 2, a outra tocava 2 e a outra tocava 3 horas. Era uma atrás da outra, assim. Enquanto o cantor tava falando ali, eu trocava todos os músicos. Depois aquele cantor saía, já entrava outro cantor e vinha outro cantor. Todo mundo se lembra que tinha Kátia Silene, que tinha outro, que tinha outro, que tinha um outro. Os Magníficos também veio nessa pegada e tal. Sendo que, a partir dos Magníficos, eles inventaram aquele negócio de forró romântico. Então já não é o baião, já não é o chachado, já não é o coco, já não é o arrasta-pé, já não é a embolada, já não é o Jackson do Pandeiro, já não é Luiz Gonzaga, já não é Jorge Altinho, já não é a Cisão, já não é Mão Branca. Entendeu? Cadê Mão Branca, irmão? O cara com a obra daquela, o cara com a obra daquela, tá onde? Por quê? Porque se criou uma cultura o seguinte, olha, eu vou pagar R$1.100.000 ao Wesley Safadão, entendeu? Ele vai levar 800 mil e a sobra, né? Vamos ali em Cancún, dar uma volta. Para com isso que os meninos precisam comprar fazenda. Para com isso. Entendeu? E aí, meu irmão, o outro lado da moeda, é até como eu estava conversando com o Abraham agora ali. O outro lado da moeda é o seguinte, o cara tem a banda dele de anos e anos e anos que ele toca e o valor dele, ele não é um cara famoso, não vai cobrar 1 milhão, não vai cobrar 500 mil, não vai cobrar 200 mil, o cara toca por 10 mil, 12, 15. Em alguns lugares, as bandas famosas regionais. E aí chega num evento desse daí, o prefeito fala, eu vou colocar você que é o mais famoso daqui, mas eu te pago 8. Só tem 8 para pagar. Não, mas não sei o que. Então, infelizmente, você vai ficar de fora. Nós somos amigos, você arrumou voto para mim, mas infelizmente você vai ficar de fora. Por quê? Porque o cara está na situação, é ele quem manda. O secretário X, que é aliado do secretário Y, que é colado com o prefeito, que não sei o que, entendeu, irmão? E existe a outra parcela, que é a que mais sofre, que é a dos músicos que tocam nessas bandas que são famosas regionalmente, mas nem sempre eles estão tocando, porque é uma banda de forró, basicamente que não é famosa, ela só toca no forró, irmão, no São João, em alguns lugares. Então o cara precisa sobreviver e durante o resto do ano ele faz uma outra coisa ali, que antigamente se chamava pega na rua. Hoje eles falam assim, esquema. Tem até uns grupos de músicos aí que o pessoal fala assim, tô procurando um guitarrista para um esquema de forró. Entendeu? Aí o cara vai lá, paga tipo R$100, R$200 de cachê para o músico. Aí você junta 15 pessoas a R$200. Certo? E você vai tocar num negócio de uma prefeitura dessa daí, de uma cidade até pomposa, assim, na região nossa, ou na Bahia mesmo, do interior. E o secretário chega pro cara, a organização chega pro cara e fala assim, ó, aqui a gente só pode pagar para você R$700. Mas no tempo, você vai ter visibilidade, vai aparecer na televisão, o comercial vai ter você vai estar no seu, vai estar nos cards de tudo, vai estar na programação e vai estar, se bem que eu estou vendo, o que eu estou vendo na comunicação, o que eu estou vendo, eu não estou participando, eu não conheço de perto, mas o que eu estou vendo na comunicação de Itabuna aqui agora é que se está cadastrando todo mundo e está colocando um cachê organizado para todo mundo e vai ter o evento e a data certa para todo mundo, né? E pelo que me consta, o que foi do ano passado, esse pessoal recebeu direitinho e tudo e tal, entendeu? Mas é difícil você ver que isso. É outro problema, né? Às vezes o músico local, ele toca por um valor irrisório, às vezes até incompatível com o orçamento da própria apresentação. Eu falei, como é que você vai colocar 15 músicos a R$200? Que valor dá isso aí para você receber R$700 para pagar todo mundo? E o transporte, como você falou? E o técnico de som que você tem que levar? Porque você chega lá, a estrutura é um palco, a segurança, um som, uma iluminação, tudo é separado. Tem empresas hoje que tem tudo, mas é muito mais caro. E é para os grandes shows. Aí o cara bota um som lá, bota um palco, bota uma iluminação, contrata um camarim, que também é separado, e aí você, banda, com seus 15 músicos a R$200, ainda tem que levar no mínimo um técnico de som, para poder ser apto para usar aquele equipamento que o pessoal, as mesas de som desses eventos grandes aí, não é qualquer um que opera.
O cara tem que saber Charles, cooperar. Aí, só o técnico ele vai cobrar R$700, irmão. E aí, foi pra onde o dinheiro? Ô Charles, nós temos aqui em Itabuna uma banda chamada Vera Cruz. Sim. Tradicional, uma banda de meio século. Sim. E de onde surgiram o Lordão e Cacau com Leite. Sim. Essa banda Vera Cruz, ela é mãe das outras grandes bandas e grandes músicos de Itabuna. Na realidade é o contrário, é o Lordão que é a mãe. Não, porque o Lordão veio de Lorde Show. Eu fui vizinho do Lorde Show, o Lordão... que veio de Vera Cruz. Essa história eu conheço porque eu sou oriundo do Bar da Conceição e a sede do Lordão, que antes era Lorde Show, tocava no Hotel Lorde, sabe? Por isso Lorde Show. E aí, depois do Lorde Show, veio o Lordão. Eles fizeram, inclusive, o terreiro do Lordão no Bar da Conceição. Isso. Eu conheço a história porque eu fui vizinho deles. Só que antes já existia a banda Vera Cruz. Foi a primeira banda famosa de Itabuna, foi a banda Vera Cruz. Aí da Vera Cruz é que surgiram várias outras bandas, dentre elas esse pessoal da do Lordão e do Cacau e outras bandas. Sabe? Eu não sei se Luiz Carlos tocou. Luiz Carlos tocou na banda Imaginação. Não sei se tocou no Vera Cruz, que aí já é minha memória. Foi Zé Paulo. Zé Paulo, Tocou sim. Então, aí o que foi que aconteceu com isso? O que é que aconteceu? Ano passado, há 2 anos atrás, quando a Prefeitura de Itabuna contratou Safadão por R$700 mil. E a banda Vera Cruz era 40 mil. Aí eu lhe pergunto, quem é que tem ligação de tradição, pertinência de repertório com São João? É Safadão ou banda Vera Cruz? É o Vera Cruz. Vera Cruz, muito bem. E o Vera Cruz, R$40 mil. Local, banda de Itabuna. E Safadão, que pega 700 mil, que não são só 700 mil. Quando a prefeitura contrata uma atração de 700 mil reais, aí vai gastar quase 700 mil reais com alimentação, hospedagem, iluminação, segurança, palco, som, outras atividades para fazer com que aquele cantor de 700 mil passe ali 1 hora e meia cantando. E esse dinheiro vai embora, não fica aqui. Já a banda Vera Cruz, os músicos são aqui, são locais, gastam aqui no shopping, gastam nas boutiques, gastam no restaurante. Não dá para entender. Mas se a gente for olhar por esse âmbito aí, a própria prefeitura não gasta aqui. A não ser com o pessoal que ela contrata mesmo, os funcionários, né, os servidores. Porque o resto não é daqui. O material de construção dessas obras todas vem daqui? Não tenho conhecimento. Só se vem agora, porque antes não era. Então é uma coisa muito mais ampla do que o que a gente pode dimensionar, né, com essas contratações de cachê de músicos. Se você for observar a história da música no Brasil, né, dos anos 70 para cá, existiam as grandes gravadoras, que hoje ainda existem algumas poucas. Né? O que é que a gravadora fazia? Ela detectava que Abraham, por exemplo, o cara é um bom cantor, bom compositor, aquele cara ali e tal, ou ele tá próximo de, sei lá, numa região onde a cultura está eclodindo o tempo inteiro ali e tal. Aí, Abraham, a gente detectou que você é um artista. Então nós vamos investir em você. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 500 mil. Vou te dar 500 mil aqui para você organizar a sua vida, certo? E no dia 1º de setembro, a partir do dia 1º de setembro, você é um produto da nossa gravadora, você não manda mais em você. Então organize sua vida daqui até o dia 1º de setembro com esses 500 mil. No último dia de agosto, você vai para o Rio de Janeiro, chega lá, já tem uma mansão sua, com tudo, pegue sua família e vá, com carro, com segurança, com motorista, com tudo. Lá você vai, quando você se organizar aí uns 15 dias, você vai entrar no estúdio, já vai ter um grande compositor, já vai ter grandes produtores, grandes músicos no melhor estúdio, você vai gravar seu material todo por conta, depois a gente vai fazer a mídia. O que é a mídia? Todos os grandes canais de TV você vai fazer, para depois você fazer a turnê. E aí quando você for fazer a turnê, essa banda que gravou com você volta pro estúdio para gravar com outro e já vai ter uma banda pronta, preparada, ensaiada, com back vocal e tudo, para sair com você e fazer a turnê no Brasil inteiro, e depois você volta pro estúdio de novo e a sua vida era assim. Hoje é o seguinte, ó. A gravadora chega pra você e fala: quem é o seu público na região? Quantas mil pessoas? Quais seus canais? Quantos mil seguidores? E etc, entendeu? Então, a realidade começa por aí. Charles, você é uma referência quando se fala em musicalidade. Você é uma referência. E é claro que qualquer que seja o tempo que nós tenhamos para um bate-papo, ele nunca será suficiente para explorar essa vasta experiência que você tem e expor seu conhecimento para o nosso público. Por isso eu quero aqui receber o seu comprometimento de, em outro momento, nós voltarmos com mais tempo, né, para discorrer sobre toda essa sua experiência e inteligência a respeito desse assunto, que acaba sendo um assunto que está incrustado na vida das pessoas, as pessoas não percebem, como você mesmo acaba de relatar,
um fato que eu tenho certeza que é do conhecimento geral. Mas obrigado e vamos ter outras oportunidades. Valeu, irmão. Agradeço, Val. Forte abraço, Deus te abençoe. Amém. Que seu programa tenha cada vez mais sucesso. Valeu. Valeu, Gabriel. Obrigado, velho Charlie, amigo Charles. Obrigado, com quem nós teremos outros momentos. E obrigado também a vocês que têm nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.